quem vai usar agora a função filtro nem vai precisar mais usar o PROC-V, né? Exato. O PROC-V, normalmente, quem está começando, tem muita dificuldade, porque tem muitos parâmetros, né? A função filtro São veio, 4 parâmetros, são 4 né? parâmetros, né? A função filtro veio para facilitar, né? É. E é muito mais intuitivo, PROC-V ou filtro? Filtro. Uhum. Porque o PROC-V nada mais é que um filtro na tabela, na verdade? Exatamente. Então o filtro ficou mais fácil, mais intuitivo e mais semântico, né? Exato. Beleza. O que eu quero fazer aqui, né? Opa. Eu quero filtrar vendas do vendedor. Do vendedor Pedro, na verdade, né? Tá. Então até coloquei um comentário aqui, ó. Isso aqui já simula um PROC-V com todas as ocorrências, né? Porque qual que é a deficiência do PROC-V? Ele só traz uma ocorrência, né? Certo. E dá o resultado daquilo, ele traz. Ou seja, você tem você pede lá o valor procurado, ele vai trazer apenas um valor que ele encontrar, né? Aqui não, aqui ele vai trazer todos os valores que ele encontrar. Né? Então isso também resolve o PROC-V com todas as ocorrências, que era uma dúvida muito comum lá nos fóruns. Pô, eu quero trazer, por exemplo, através de um nome, todas as vendas daquele nome. Sim. E era uma forma matricial. Sim. Beleza? Então o filtro já veio para resolver esse problema também, pessoal. Beleza? E era difícil pra caramba, né? Era muito difícil. Muito difícil. Tá? Se usar índice com RESP, com maior, menor, nossa, é muito complexo, tá? Agora aqui facilitou, que é igual a filtro, né? Vamos lá, filtro, mesma coisa, pessoal. Matriz, que é um parâmetro obrigatório, e dois parâmetros obrigatórios, que é o matriz e o incluir, né, e o parâmetro vazio, tá? Se vazio. Que já é embutido um se erro, né? Verdade. Já está embutido um se erro, olha que legal, não precisa mais fazer se erro. Se nenhum resultado, já tá aí o que você quer, que demorou para eles colocarem isso aqui, né? Exato. Cara, parece demais, né? Gente, uma dica super legal também, todas as fórmulas agora, elas vêm com um link. Então, quando você clicar na função filtro, ele vai abrir o site da Microsoft já com a função filtro e com uma ajudazinha dessa função filtro aqui, tá? Então aqui tem explicando, não é aquela ajuda, tal, como as ajudas da Microsoft, né? Tipo, dá um exemplo, é legal, funciona, já estão melhorando bastante a questão das ajudas. E aí tem todo o passo a passo dessa forma de utilizar, eles dão um exemplo, tá? Então é bem legal saber que dá para fazer isso, porque vai facilitar bastante a vida aí de quem me ajudou muito. Ok, Wesley, então toca o barco aí. Bora lá? Bora lá. Beleza, qual que é a minha tabela então aqui, pessoal? O nome dessa tabela aqui é Tab Filtro, se eu não me engano, tá? Ó, Tab Filtro, beleza? Tá. Então, ó, eu quero filtrar pelo vendedor, eu quero filtrar minha base inteira pelo vendedor Pedro. Certo. Beleza? Então eu vou selecionar aqui minha base inteira, correto? Traz tudo, mas que seja do vendedor Pedro. Exatamente, que é a mesma coisa que digitar Tab Filtro. Ok. Beleza? Ponto e vírgula. Qual que é o meu critério? Aí aqui que mora o macete, tá, pessoal? A gente tem que selecionar a coluna, beleza? Ó, a coluna inteira, que no caso é a onde estão todos os vendedores. Beleza? Tem que ser igual. E aí quem entra o filtro? Aí que pode ser igual, maior, menor, enfim, isso, né? Exatamente. Tá, mas tem que selecionar a coluna que você quer fazer o filtro. Sim, né? É o mais importante. Pedro, ok? Vou fechar parênteses e vou dar um Enter. E olha que legal. Aqui é só formatar como data, né? Então vou selecionar aqui meus dados aqui, tá? Tá. E vou formatar aqui como data. Tenta selecionar a data abreviada, Wesley. Deixa eu ver aqui. Porque ele veio... Data abreviada. Isso, beleza. pronto. Então aqui e aqui a mesma coisa, só que para moeda, né? Que é monetário, beleza? Tá. Então olha que legal, já filtrou aqui para mim o Pedro, né? Se eu colocar aqui a Ana, ele já filtrou a Ana. Automaticamente a Ana, né? E é muito demais isso aqui, pessoal. E é dinâmico, não precisa atualizar. Ou seja, esse é o PROC-V com vários critérios, né? Não, na verdade com várias ocorrências, né? Com várias ocorrências, é verdade. Aí você faz um PROC... procura a Ana. Tá bom, tá aqui, toda a Ana, mas não é procurar. É a função filtro, né? Que tá... Isso aqui tá mudando o jogo. Vai mudar o jogo, né? Porque isso aqui é super novidade, né? Agora vamos fazer de um pouco diferente, pessoal. Vamos misturar um pouquinho as funções, né? E para de fato utilizar as matrizes dinâmicas, tá? Show. Eu quero filtrar aqui, né? Olha que desafio legal. Eu quero filtrar todos os vendedores, né? Todas as vendas com o mês 2, por exemplo. Né? O mês 2. E eu só tenho a data da venda. Você tem a data, você não tem o mês. Você não tem o mês da data. Você tem a data. Qual que seria um dos macetes? Você criar uma coluna nova, colocar lá igual a mês, para depois fazer o filtro pelaquela coluna, né? Essa seria a forma trivial de se pensar. Isso, cria uma coluna nova e filtra por ela. Uma coluna nova auxiliar para poder fazer esse apoio, né? De filtrar só um mês através dessa coluna nova. Mas aqui nas matrizes dinâmicas não precisa mais de coluna auxiliar, tá? Para quem gosta de fórmula, pessoal, isso aqui é apaixonante, né? É verdade. Então vamos lá, igual, filtro, correto?
eu vou usar a minha tabela tab filtro. Tá. Ok? Ponto e vírgula. E incluir. O que eu posso fazer aqui, Daniel? Ao invés de eu colocar a minha coluna data inteira, eu já posso colocar uma função chamada mês. Que é tão trivial, a gente usa muito essa função, só que por padrão... Onde está a concentração aqui, Daniel? Por padrão, a função mês só filtra uma data. Só filtra não, só... Uma célula, né? Uma célula. Desta célula eu quero mês. Exato. Aí lembra com o conceito que a gente começou a live falando todas as funções viraram matriciais, ou a maioria das funções? A mês é uma delas também, né? Exatamente. Então eu quero o mês... Do quê? Eu quero o mês da tab filtro. Cadê? Tab filtro. Tá. Abro colchetes. Opa. Abro colchetes da data da venda. Show. Ok? Fecho colchetes e fecho parênteses. Tá? Tem que ser igual o quê? Tem que ser igual a minha célula que é 2 aqui, que é o mês de fevereiro. Ok? Traz um pouquinho mais pra cá, Wesley, pro pessoal conseguir ver. Peraí. Beleza. Então vamos lá. Filtra toda a tabela filtro, mas eu quero do mês tal. Ah, então tá bom. Então pega, como a gente não tem o mês, a gente está transformando a coluna inteira das datas nos meses dela. Depois vamos fazer um exemplo do mês, sozinho, só para o pessoal ver, né? E aí, com base nisso, a gente está falando, beleza, agora que você transformou em todos, eu vou ter os meses, agora eu quero o mês 2, né? Só lembrando que essa matriz aqui, né, esse retorno aqui, ele vai me dar o quê? Mês da data, vai estar lá. Vai me dar uma matriz de 2, 3, 4, 5, que é o mês da coluna de data da venda. Exatamente. Tá? E eu vou a gente filtrar... vai fazer só o mês agora, depois, para o pessoal ver, né? Tá, eu vou filtrar igual ao 2, que é fevereiro, beleza? Vou dar um Enter. E olha que legal, deixa eu só aumentar aqui só formatar aqui, na verdade, né? Data abreviada. Então, aí ele já trouxe, então, tudo no mês 2. Ah, eu quero só do mês 1. Tem mês 1 lá na base? Vamos testar. Tem mês 1. Eu quero mês 3. Ele já vai atualizando, cara. Isso aqui, você não precisa clicar com o botão direito e atualizar. A gente confirma, nossa, não é possível, isso aqui é demais, né? Só para mostrar o que está acontecendo aqui quando a gente está transformando em mês, Wesley, vamos colocar um pouquinho mais para baixo mesmo aqui? Vamos. Né? Porque a gente não vai mais atualizar. Então vamos lá, igual a mês. Isso, ou seja, quando a gente usa aquele mês, o que ele está fazendo, né? O que ele está fazendo internamente, né? Eu vou vir aqui e vou selecionar a coluna inteira, data da venda. Tá, abri a fórmula mês e peguei, dada a nossa tabela tab filtro, todas as datas da venda. Então exatamente. Ele vai transformar todas elas em mês, né? Lembrando que eu não estou selecionando uma célula, estou selecionando uma coluna. Que é a diferença. Exatamente, eu estou trabalhando matricialmente. Exatamente. Né? Vou dar um Enter e olha que legal. Já trouxe todas as datas das vendas transformadas em mês. Por isso que a gente falou, agora eu quero igual a 2. Porque ele vai fazer isso primeiro e depois filtrar por 2, né? Exatamente. Tá, show de bola. Bom, vamos lá. Vamos lá? Agora vamos deixar um pouquinho mais desafiador, né? Boa. Vamos filtrar aqui agora com 2 critérios. Todo mundo pensa nisso. Tá, um é fácil. Um é fácil, né? E o Pro quer ver com 2 critérios, né? Exatamente. Na época que eu tava no fórum lá do Panilhandos, né? Era muito comum na época, uns 4 anos atrás, Pro que ver com todas as ocorrências e Pro que ver com mais de um critério, né? 1, 2, 3, 4, 5 critérios, né? E tem N formas de fazer, óbvio, tá? Mas aqui, você faz com uma função. Exato. Né? Uma função você vai fazer um Pro que ver com 2 critérios, tá? Mas é demais isso aqui, cara. Qual que é a sacada? Primeiro eu vou explicar o conceito para vocês, tá? Se eu fizer isso aqui, ó, igual, eu vou colocar o vendedor, tá? Um e-comercial e o estado, ok? Eu vou voltar aqui para vocês verem a fórmula. Olha lá, ó. Eu selecionei a coluna inteira de vendedor e concatenei com a coluna inteira de estado. Você dá um Enter, olha que legal. Ele já monta uma matriz para mim, já concatenado. Tá. Com o nome do vendedor e o estado. Você juntou os dois. Juntei os dois. Então, repetindo, você usou a filtro. Não usei filtro. Ah, nem usou filtro. Você só colocou um e concatenou com o outro. Concatenou com o outro. Isso não... Só que você pegou a coluna toda, né? A coluna toda. Aí ele já entendeu. Pô, beleza, é isso que você quer. Exatamente. Eu vou usar justamente esse cara para usar na minha comparação aqui, ó. Pedro e São Paulo. Beleza? Tem outro jeito de fazer também, né? Tem N forma de fazer. Exato, essa é uma das formas. Tem outro jeito, depois a gente faz com um asterisco. Tá. Só pra fechar o conceito. Ok? Então vamos lá, eu quero fazer um filtro, beleza? Tá. Qual que é a minha matriz? Tab filtro, ok? Ou seja, toda aquela tabela. Toda aquela tabela, né? Que a tabela que a gente está usando aqui do lado, pessoal. Ó. Ou seja, eu quero retornar tudo isso. Tudo isso. O primeiro argumento do filtro é isso, né? O que você quer retornar, né? Exatamente. Poderia ser uma coluna só? Poderia ser uma coluna, tá? Lembrando, pessoal, não precisa ser a matriz inteira, pode ser uma coluna, beleza? Tanto é que a gente poderia falar, ó, retorna para mim só os dados de venda,
filtrando a Maria. Isso. Então ele vai trazer as vendas da Maria. Exatamente. Né? Então o primeiro perfil do filtro seria, tá, o que você quer? Ah, essa coluna, né? Exato. O índice a gente faz muito isso, né, Wesley? Exatamente. No índice a primeira coisa, qual é a coluna que você quer como resultado e tal? Perfeito. Tá? Então, ponto e vírgula, o que eu quero incluir, tá? Qual que é meu filtro, na verdade, né, que eu incluir? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa coluna aqui inteira, concatenar com o estado. Certo. Beleza, pessoal? Que é aquela que você acabou de fazer lá. Isso. Beleza. Okay? Deixa eu ver aqui. Beleza. E qual que é o meu critério? Igual a quem? Ao Pedro. Mesma coisa, Pedro. Concatenado com o estado. Beleza? Fecha parênteses e Enter. E olha que legal. O Pedro em São Paulo, porque ele criou uma coluna nova. Criou uma coluna nova com a chave. Com aquela chave e falou, beleza, a chave é essa. Junta esse com esse, né? Isso aqui é demais, né? É demais. E aqui é só a gente mudar agora, né? Maria. Ó, trouxe todas as Marias de São Paulo. Beleza? Último desafio, tá? E se eu quiser classificar agora, eu tenho aqui já um filtro com 2 critérios. Eu quero classificar pela venda. Como que eu faço? Ou seja, todo esse resultado a gente vai classificar pela maior venda. Pela maior venda. Como que eu faço? Simples, né? Olha que legal. Igual, classificar. Qual que é a minha matriz? Minha matriz é esse resultado do filtro aqui, que é a mesma matriz que esse cara aqui de dentro. A gente já viu. Isso é legal, né? Você faz por etapas e depois você entra na sua forma e arruma, vai agregando. Lembrando que essa matriz tem quantas colunas, Daniel? 1, 2, 3, 4. Eu quero classificar qual coluna? Pelo valor da venda que está na quarta. Beleza, então ponto e vírgula. Índice 4, da coluna 4. Fecha parênteses e Enter. E olha que legal, ele já classificou pra gente aqui do menor pro maior. Para o maior. Muda aí pro contrário, do maior pro menor, porque isso não mudou muito, né? Isso. Então é mais um ponto e vírgula, que é a ordem da classificação. Aqui, né? Isso, a ordem da classificação. Dá um Ctrl 1 aqui. A ordem da classificação. A gente colocou -1 para trazer decrescente, ou seja, do maior pro menor. Vou apertar Enter aqui agora. E aí sim, ele já trouxe, então, organizado da forma decrescente a última coluna. Gente, isso aqui, cara, é demais, né?